En vivo. Olá, amigas, amigos, pessoas que estão acompanhando esse nosso evento que estamos abrindo nesse instante, junto à Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe, Coletivo Feminino Plural, Fórum do Aborto Legal, numa parceria para que nós possamos impulsionar uma luta estratégica fundamental para a vida das mulheres em toda a nossa região. Eu sou Télia Negrão, eu sou jornalista e aqui, em nome do Coletivo Feminino Plural, dou boas-vindas a todas vocês que vão acompanhar, participar, a partir desse momento, do nosso podcast, que estará também, aqui está ao vivo pelas redes da Rismalac, pela rede da campanha 28 de setembro no Brasil e pelo Coletivo Feminino Plural, pelo Facebook. Nosso tema hoje está enquadrado dentro da estratégia de luta implementada pela Rismalac, em conjunto com a campanha 28 de setembro, que é pelo aborto livre, seguro e acompanhado na América Latina. E aqui no Brasil, nós escolhemos tratar do tema Cuidado com a vida das mulheres, diz respeito ao direito das mulheres a uma vida plena, para a sua tomada de decisões, para a sua autonomia sexual e reprodutiva, para que os nossos corpos sejam respeitados e nós possamos usufruir dos nossos direitos humanos e da nossa cidadania. Durante 2 horas, nós vamos ter uma conversa extremamente produtiva para que nós possamos avançar na luta em defesa do direito ao aborto, à autonomia das mulheres e também o direito ao atendimento digno nos casos previstos em lei. Nós teremos 3 momentos nesse dia de hoje, né? No momento em que nós vamos tratar do como é o atendimento das mulheres hoje no aborto legal no Brasil. O segundo momento, nós vamos tratar como é que está sendo travada a luta pela legalização, pela descriminalização do aborto no Brasil, e esse debate vai ser entremeado pelas artes de Marta Moura, que é uma artista visual brasileira que trabalha as questões da saúde sexual e reprodutiva, do direito das mulheres a uma vida digna, ou seja, da autonomia e do direito à vida das mulheres. Eu vou chamar para estar conosco aqui desde o início a companheira Cláudia Prates, que é uma das coordenadoras do Fórum do Aborto Legal aqui no Rio Grande do Sul, a Cláudia, que é da Marcha Mundial de Mulheres, uma ativista da Marcha Mundial de Mulheres, é uma lutadora histórica pelo tema do aborto no Brasil e que integra essa instância diferenciada que significam os fóruns de aborto legal. Nós teremos também a presença da Mazera Araújo, a Maria José de Araújo, né, que é uma pessoa, uma feminista histórica, né? Isso desde o tempo que a gente está nessa luta, né, Mazé? A Mazé que esteve aí na fundação da Rismalac, na fundação da Rede Feminista, do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Nós teremos aqui uma questão, inclusive, intergeracional, né? Porque nós teremos a Natália, que é hoje uma médica também do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Nós temos aqui a presença da Sandra Castanheda, que é a coordenadora executiva, coordenadora geral da Rismalac, da Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe, né? Dizer que essa participação que nós fazemos hoje foi por um concurso, né? Para apresentação de ações no período do 28 de setembro e que nós fomos brindadas, né, por esse concurso, e são tão importantes os concursos que a Rismalac realiza em cada data
dessas de luta das mulheres. Então, também queria chamar para estar aqui no nosso vídeo a Sandra, para que ela possa participar conosco, né? E lembrando, né, que o 28 de setembro, o que é 28 de setembro, afinal de contas, para aquelas que estão chegando, porque para as que estão há mais tempo, todo mundo já sabe. Foi durante o 5º Encontro Feminista da América Latina e do Caribe, na Argentina, em 1990, que nasceu a campanha 28 de setembro, o Dia Interamericano da Descriminalização do Aborto na América Latina e do Caribe. E, desde lá, nós estamos nessa luta, tá? Cada uma a nosso modo, nos nossos países, nas nossas cidades, nos nossos lugares, denunciando as condições em que os abortos são realizados, exigindo direitos legais, né? A descriminalização e a legalização do aborto, ao mesmo tempo em que nós fazemos a luta permanente pela autonomia das mulheres. No Brasil, essa data, esse ano, inclusive, está sendo marcada por uma posição da ministra Rosa Weber, que ela está deixando, nesse momento, a presidência do Supremo Tribunal Federal, e, antes de sair, a sua última posição foi votar favoravelmente a descriminalização do aborto no Brasil até as 12 semanas de gestação. Para nós, esse é um passo histórico e, logo mais, inclusive, vai apresentar um vídeo que fala sobre esse assunto. Mas, antes da gente continuar, eu quero passar a palavra para a Sandra, né, que é a nossa companheira da Rismalac. Eu e a Mazé também somos conselheiras consultivas da Rismalac, e temos uma honra muito grande de estar aqui hoje, né, compartilhando esse espaço. Sandra, é contigo. Muchas gracias, Telia. Muchas gracias a todas las compañeras del Brasil, de la Red de Salud y de otras organizaciones que hoy nos congregamos en torno a esta fecha histórica para nosotras, nuestro gran día de lucha. Como decía alguna compañera, el 28 de septiembre es la Navidad de las feministas en América Latina y el Caribe y a lo largo del mundo. Es nuestro gran día. Desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, pues es un orgullo y también un honor poder estar compartiendo estas distintas actividades. Nuestra Red de Salud va a cumplir 40 años de existencia ininterrumpida. Fue creada en el año de 1984 en una reunión que se realizó en Tensa, Colombia, y a partir de ese momento la red ha venido luchando incansablemente con varias generaciones de mujeres que han integrado los consejos consultivos, los consejos directivos, las coordinaciones, los equipos técnicos en esta lucha por garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Por eso, bueno, precisamente cuando Telia hablaba de ese 28 de septiembre, de la creación de la fecha del 28 de septiembre, la red ha sido parte activa en todos los procesos desde la creación de la fecha, de la creación de esa fecha del 28 de septiembre, como de la creación de la campaña del 28 de septiembre, que nos alegra, nos complace, nos honra que estén aquí junto con el colectivo feminista plural. Para nosotras, esta fecha pues entraña muchísimas cosas. No es un día emblemático cualquiera, porque como feministas estamos convencidas de que no alcanzaremos la igualdad real mientras no tengamos control absoluto sobre las decisiones que tengan que ver o que estén relacionadas con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y con nuestra reproducción. Y ello implica necesariamente tomar decisiones sobre la interrupción o no de los embarazos. Así que el 28 de septiembre y la lucha por el aborto está en el centro, es el corazón mismo de nuestra lucha. Estamos todas acompañando
con mucho interés y muchísima expectativa el proceso que se da en Brasil. Saludamos lo que está pasando en el Brasil, entendemos que fue un esfuerzo muy grande esta transición de los momentos tan terribles que tuvo que vivir el Brasil en el gobierno anterior, bueno, o eso que se puede llamar gobierno, pero ese régimen que trajo tanto dolor, tanto retroceso, hoy creemos que también gracias a las feministas Brasil está volviendo a ver la luz y creemos que este es un momento histórico, un momento político grande. Si Brasil da el paso también hacia la despenalización del aborto, será un enorme impulso que le dé a nuestra ola verde, un enorme impulso que le dé hacia ese camino que necesita América Latina, porque como ya lo hemos dicho, toda la América Latina será feminista. Muchas gracias, compañeras, y vamos a seguir con nuestro taller. Graças, Sandra. Eu quero dizer que, segundo os dados que nós temos hoje da Pesquisa Nacional sobre Aborto no Brasil, 1 em cada 7 brasileiras já realizou um aborto até completar 40 anos de idade, né? Isso significa que em torno de 500 mil de mulheres, né, só em 2021 realizou o aborto, mesmo nas condições tão restritas para que se realize o aborto. Significa que nós temos uma enorme quantidade de mulheres que realizam abortos em condições muito inseguras no Brasil. Por isso que no Brasil, né, hoje, nós podemos dizer que caminhamos em 3 linhas, né, ou em 2 linhas principais. A primeira delas é garantir que nas 3 possibilidades de realização do aborto, sem que isso seja criminalizado no Brasil, nós temos que implementar uma luta enorme para que sejam garantidas as condições para que isso se realize, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque nós, né, almejamos a possibilidade de decidir completamente sobre a nossa vida, nosso direito. E, nesse sentido, se caminha uma outra luta, que é uma luta mais permanente, né, que é pela descriminalização, a legalização e a garantia de que esses abortos venham ser realizados, todos eles, em condições seguras para as mulheres. Mas, como eu disse anteriormente, nós vamos apresentar um vídeo, né, que é o vídeo 1, em que se mostra a decisão da nossa ministra do Supremo Tribunal Federal. A finalização do aborto no STF será feita no plenário da Corte. A decisão seria por meio virtual, mas foi suspensa por um pedido do ministro Luiz Roberto Barroso. O primeiro e único voto até agora foi da relatora e presidente do STF, ministra Rosa Weber. A ação julgada no Supremo é para descriminalizar o aborto realizado até a 12ª semana de gestação. De acordo com o Código Penal brasileiro, comete crime a mulher que faz aborto ou quem provoca o aborto em gestante com o seu consentimento. O procedimento pode levar à prisão. A presidente do STF, relatora Rosa Weber, depositou de madrugada seu voto de 103 páginas, onde faz uma defesa contundente do direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo. A ministra, que tem 2 filhos e 2 netos, argumenta que durante mais de 70 anos, a discussão sobre o aborto ser crime no Brasil tirou a mulher do centro do debate. Fomos silenciadas. Não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre questão que nos é particular, que diz respeito ao fato comum da vida reprodutiva da mulher. Mais que isso, que fala sobre o aspecto nuclear da conformação da sua autodeterminação, que é o projeto da maternidade e sua conciliação com todas as outras dimensões do projeto de vida digna. Para a presidente do Supremo, o aborto é uma questão de saúde pública por ser uma das 4 causas diretas de mortalidade materna. E a ilegalidade do procedimento provoca insegurança à mulher. O julgamento virtual foi suspenso depois que o ministro Luiz Roberto Barroso pediu um destaque. Agora a votação será em plenário, ainda sem data para acontecer.
Bem, antes de nós iniciarmos, então, o debate, eu ainda vou pedir para nossas companheiras que estão no apoio para que apresentem um vídeo de Marta Moura, que é uma artista visual, multilinguagem, performer, ilustradora e ativista. Ela atua nas pautas feminista, antirracista, anticapacitista, antilesbofóbica. Ela é integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, do Levante Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio e Transfeminicídio, e Rede Projetemos e Inclusivas Feminista. A Marta é carioca e, recentemente, foi homenageada e teve espaço para fazer uma residência artística na Holanda. Nós vamos apresentar um trabalho dela. Bem, os vídeos da Marta são muito fortes e nós apresentaremos hoje 4 vídeos da Marta, né? Então, preparem-se para grandes emoções, né? E a Marta é tão intensa quanto os vídeos que ela faz. Então, nós vamos começar hoje, agora, a primeira parte da nossa conversa aqui, e eu vou abrir a palavra inicialmente para Cláudia Prates, né? E eu queria que a Cláudia Prates iniciasse, para depois a gente passar a palavra para a Mazé, tá? Que a Cláudia Prates iniciasse explicando como que funciona, para que serve um fórum de aborto legal num país que tem apenas 3 permissivos legais e que garantem que uma mulher não seja presa nem morta, né? Fazendo esse aborto em condições seguras. É preciso ter um fórum de aborto legal para garantir que as mulheres tenham esse direito assegurado? Olá, companheiras. Um bom dia a todas, todos e todes que estão nos assistindo. Pedir permissão a todas aquelas mulheres, as nossas avós, as nossas ancestrais, que lutaram, que morreram e que fizeram da sua luta um tapete verde como esse que a gente quer trilhar aqui no Brasil, para que nós estejamos hoje aqui falando livremente, ou quase livremente, sobre aborto no Brasil, né? Depois eu posso explicar por que eu digo esse quase livremente, né? Então, atendendo um pouco, e agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente poder estar nessa rede, né, nacional aqui de mulheres, falando sobre a importância da nossa luta pela corpos livres, né? Então, por que é importante a existência de um fórum? Primeiro, o fórum aqui no Rio Grande do Sul, ele começou de uma forma onde algumas mulheres da área da saúde se reuniram para fazer oficinas e perceberam que o tema do aborto e o aborto legal, ele não era um tema falado, né, amplamente, sequer ele era estudado na academia, como dentro das digamos, cadeiras, né, das áreas que atendem as mulheres, por exemplo, em situação de aborto legal, a medicina, a enfermagem,
no direito, na psicologia. E a outra coisa é o quanto a desinformação ela permeia todos os setores, inclusive os da saúde. Nesse sentido, então, nós fomos convidadas, enquanto movimento social, né, que eu sou, como a Télia me apresentou inicialmente, eu sou uma educadora popular, eu sou militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres, integrante do fórum, não sou coordenadora, viu, Télia? O fórum, nós não temos coordenação, é uma relação horizontal no fórum, é bem interessante, eu me orgulho muito de fazer parte do fórum por isso, assim, também. Então, essas mulheres, então, quando fizeram essa primeira oficina, entenderam que precisavam, então, estar chamando outras mulheres, né, para trazer esse tema mais forte, esse debate mais forte na nossa. Você está sem som. Você está sem som. Opa, desculpa. Não sei o que aconteceu, eu não enxergava mais ninguém aqui. Tá, da onde eu começo? Da onde eu retomo? Volta um pouquinho, você está contando a história. Então, a partir do momento em que nós fomos convidadas a integrar o Fórum do Aborto Legal, nós começamos, então, a pensar na organização primeiro de um colóquio. Então, um colóquio onde nós pudéssemos trazer essas pessoas, essas diferentes pessoas, tanto as pessoas que integram a área da saúde, do direito, enfim, mas os movimentos sociais também, e muito importante, alunos e alunas das universidades, né, para que pudessem trazer as suas questões. E aí nós percebemos que a gente não poderia ficar só num colóquio, porque a gente levanta muito mais dúvidas, né, muito mais questões para serem trazidas do que respostas, e foi assim que, então, nós organizamos outros colóquios, e o colóquio seguinte, ele foi centrado na atenção básica, porque nós entendemos que é por ali que as mulheres chegam. E de que mulheres nós estamos falando? Mulheres periféricas, mulheres pobres, a maioria dessas mulheres muito jovens, mulheres negras. Então, nós precisávamos dialogar com a atenção básica para que pudessem, então, informar os direitos dessas mulheres. O segundo colóquio, nós centramos na universidade, porque nós tivemos, a partir dos colóquios anteriores, o questionamento de alunos e alunas que não viam isso na universidade, principalmente da área da medicina, iam ver só o tema do aborto legal na residência, e assim mesmo os que optassem, talvez pela ginecologia ou outra área afim. E o quarto colóquio que nós fizemos na sequência, ele, então, veio um pouco para amarrar essas pontas, para ver ainda onde nós tínhamos um gargalo, né? Nós demos uma parada, porque nós tínhamos pensado, uma parada em colóquios, que eu quero dizer, porque nós tínhamos pensado que nós precisávamos, então, visitar as cidades onde existe um serviço. Nós temos 7 serviços hoje no Rio Grande do Sul, né? 4 em Porto Alegre e 3 no interior do estado. Então, nós queríamos visitar esses serviços. Então, a partir de um projeto, né, de um financiamento da Fundação Luterana Diaconia, nos foi permitido, então, que nós fizéssemos esse projeto, planejássemos essas visitas. No entanto, veio a Covid, não preciso contar para vocês tudo o que significou a Covid nas nossas vidas, e aí nós transformamos essas visitas em encontros virtuais, onde nós fizemos o diálogo com estes serviços. A ideia sempre é de diálogo, de ampliar a informação para quem mais precisa, né? E para que os serviços, nesses diálogos, possam identificar aonde existem ainda falhas no fluxo, que possam ser melhoradas, e de que forma a gente pode ir quebrando as barreiras de acesso dessas mulheres. Que são essas barreiras de acesso? Bom, cada serviço vai mostrando que pode ser num setor, digamos, do serviço. Por exemplo, a própria porta de entrada, né, onde tu chega ali e pergunta, eu gostaria de ir no serviço de aborto legal ou de violência sexual, e a primeira pessoa que te atende pode ser um segurança ou pode ser uma atendente, ela vai dizer,
eu não sei do que tu está falando, aqui nós não fazemos esse serviço. Então, assim, isso, essas barreiras, né, ou de julgar, por exemplo, se aquela mulher já está ali há mais de uma vez, mas eu já vi essa mulher no ano passado, ou então questionar por que ela não... teve um caso que nós acompanhamos, que desde a delegacia foi perguntado para ela por que ela não lutou o suficiente com o agressor da violência. Então, assim, todas essas coisas que as mulheres são vítimas, digamos, durante o seu processo, desde a violência sexual até ela perceber que ela está gestante, perceber que é uma gestação, além de indesejada, fruto de uma violência, e ela procurar um serviço, já é um longo caminho, e um caminho de bastante sofrimento, adoecimento mental, e que ela vai vivenciando, né? Aí eu queria trazer duas coisas, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria trazer ainda duas coisas que são importantes. Primeiro, dizer que nós, além dos colóquios, nós participamos de diálogos nas universidades, nós somos convidadas para curso de extensão, para aulas públicas, somos convidadas pelos movimentos sociais para falar sobre o fórum, mas também sobre os permissivos legais, que no Brasil são 3 permissivos legais para as mulheres poderem... Isso, eu gostaria, inclusive, que você falasse quais são os permissivos legais no Brasil. Então, no Brasil, o aborto é considerado crime, exceto em 3 casos. Violência sexual, né, o estupro, em caso de risco de morte da mulher, ou, mais recentemente, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, então, diz que casos de feto anencéfalo, também a mulher tem o direito ao aborto legal. Hoje já tem a discussão que é feto anencéfalo e outras incompatibilidades com a vida, né? Então, a gente sabe que existem outras incompatibilidades da vida extrauterina em que é permitido, né? Que estão a partir enfim, diagnóstico médico, mais de um diagnóstico médico, se não me engano, 3 laudos médicos para que essa mulher possa ter acesso ao seu direito ao aborto legal. Então, como lembram que eu falei que lá na pandemia nós realizamos encontros virtuais, dentro de um projeto que se chamava Articulando Redes, né? Porque nós queríamos fazer esse diálogo com o serviço, mas unindo a rede, que é essa rede, somos todas nós que estamos aqui junto com o serviço, né? Junto com os hospitais, digamos assim, né, que fazemos parte dessa rede para cada vez mais nós ampliarmos a informação para essas mulheres terem acesso ao seu direito legal. Depois deste momento de pandemia e que nós concluímos essas, digamos, reuniões virtuais com os serviços, nós realizamos mais um colóquio virtual, onde nós discutimos o tema da telesaúde, onde nós tivemos a presença da doutora Helena Paro, de Minas Gerais, e foi muito importante nós podermos falar sobre isso e ver o quanto nós somos, o quanto é possível que nossos serviços adotem esse sistema de telesaúde, telemedicina, para as mulheres poderem fazer o autoaborto, fazer o aborto em casa, em tranquilidade, obviamente que os casos que assim o permitirem, né? E agora, este ano, nós estamos com um novo projeto, que é o projeto Fortalecendo Redes. Esse projeto nos permite que nós possamos visitar, de fato, os serviços, né? Então, nós já fomos em todos os serviços do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande foi o primeiro, depois Caxias do Sul, depois Canoas. Em todos esses lugares onde nós visitamos os serviços, nós fizemos, se não no mesmo momento, né, no mesmo turno, no dia seguinte, enfim, uma reunião com a rede, ou como o caso de Canoas, nós realizamos a reunião com o serviço num dia e alguns dias depois a reunião da rede. E todos esses encontros, eles foram muito produtivos,
porque nos permitiu fazer realmente um diálogo, ouvir as queixas das pessoas e conseguir traçar algumas estratégias para que a gente possa estar melhorando, estarmos melhorando esse nosso trânsito e o fluxo também nos serviços. Nós estamos agora no final, já realizamos todos a visita nos 4 serviços de Porto Alegre. Nós iríamos realizar ontem a reunião da rede, mas em função das más condições meteorológicas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não nos foi permitido, tivemos que adiar, então agora será no dia 10 de outubro, a reunião da rede de Porto Alegre, onde estão todas que estiverem aqui de Porto Alegre e região metropolitana, enfim, convidadas, né? E é um pouco por isso, não sei, me provoca, Teles, tem alguma coisa que tu ainda gostaria que eu pudesse trazer, mas é um pouco isso, assim, falando Tá bem ótimo. rapidamente, né, Uhum. para não monopolizar as falas, né. Então, assim, depois, assim, nós criamos, quando foi o projeto Articulando Redes, nós conseguimos elaborar um e-book, um vídeo, nós conseguimos produzir um livro com financiamento da Fiocruz. Então, que o livro todas as pessoas podem comprar, podem acessar pelo programa de saúde, né, da Fiocruz. Enfim, eu acho que um pouco assim, dando um parâmetro bem rápido, e o fórum, como que o fórum se organiza, nós fizemos reuniões mensais lá no nosso site, tem um cardzinho com as datas todas dos nossos encontros mensais, onde nós trazemos todas essas andanças nossas no mês, o que todas nós conseguimos conseguimos fazer, né, de tarefas mesmo, porque são tarefas, né, que a gente pode estar cumprindo essas atividades nas universidades, enfim, nas comunidades. Nós fizemos uma fala também no Morro da Cruz aqui, até a Anne, que é uma coordenadora lá daquela região. Está aqui hoje. Está aqui hoje. E foi muito interessante, então, para fechar mesmo, foi um diálogo com jovens, adolescentes e pré-adolescentes, onde nós levamos as cartilhas da Mandala Lunar para elas, que são elaboradas aqui para as companheiras também do Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que todos os lugares onde a gente pode estar falando sobre o direito das mulheres ao aborto legal, o nome dos serviços, o endereço onde elas podem buscar, e falando principalmente o que é violência, né? O que é violência sexual, que a maioria das pessoas não sabe, que ela pode sofrer violência dentro de um casamento, dentro de uma relação estável, dentro de uma relação casual, enfim, mesmo que seja entre amigos, às vezes acontece. Então, existem muitas formas da gente poder estar falando sobre a violência sexual e como que as mulheres podem pedir ajuda, né? Então, nós também nos colocamos como um canal também para estar conversando e dialogando sobre tudo isso. Muito obrigada, Cláudia. Por ter me estendido. Não se estendeu, e depois a gente pode dar mais uma volteada ainda e voltar a pegar um pouco mais do Fórum de Aborto Legal, porque depois a Maria Luísa também vai complementar, mas eu quero, antes de passar pela Maria Luísa, agora fazer uma volta, né, um pouco ao passado, né, não tão distante, né, mas a Mazé como uma das precursoras, né, nessa ideia de atendimento público de saúde para os casos previstos em lei no Brasil, né? E que é uma longa trajetória de luta, resistência, batalhas, porque no Brasil, cada vez que as mulheres tentam avançar um passo, nós temos uma reação ultraconservadora, né, com o objetivo de matar o movimento, né? E a gente tem resistido, né? Então, eu queria passar para a Mazé, para ela retomar um pouco, desde o momento que se estrutura o primeiro serviço de aborto legal no Brasil, e você estava lá, né? Até a elaboração das normas, tudo isso, e hoje você no Fórum de Aborto Legal da Bahia. Ok, Télia, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Parabenizo a iniciativa, acho super importante.
E eu vou tentar fazer um resumo mesmo, porque são histórias de muitos anos, né? E de momentos bastante complexos. Então, eu penso que é super importante que as pessoas todas, as mulheres mais jovens, as mulheres que estão entrando agora no movimento, que estão entrando agora na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos e pelo aborto, saibam e conheçam e sintam também que até onde nós chegamos aqui no Brasil é fruto de uma luta muito forte de ameaças às pessoas, de ameaças a profissionais de saúde. Então, eu queria ressaltar isso, que a história é muito importante, porque o que nós temos agora, nesse momento, no Brasil, muita coisa é fruto da luta que começou há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Então, o primeiro serviço de aborto legal, vou fazer um pequeno resumo, o serviço, eu sempre costumo dizer, o primeiro serviço que botou a cara na rua, que publicizou, que disse, nós fazemos, nós estamos aqui. Pode ter um outro serviço que fez, mas que isso não era público, nem que as mulheres não sabiam, que não saía no jornal. Então, eu considero, e também as pessoas que fizeram esse processo como o primeiro serviço, porque foi o primeiro serviço publicizado. Importantíssimo dizer que, para isso, né, nós contamos com uma gestão na Prefeitura de São Paulo, Partido dos Trabalhadores, com Luísa Erundina, uma prefeita extremamente democrática, com o secretário de Saúde também, Eduardo Jorge. Naquela época, ele bancou todos os conflitos que existiram naquele momento e um movimento de mulheres em São Paulo extremamente organizado. Então, isso aí foi uma conjuntura, né, adequada, que colaborou com esse processo. Se fosse na época do Maluf, certamente não teria acontecido. Então, eu era coordenadora, fui indicada pelo Movimento de Mulheres para coordenar o Programa de Saúde da Mulher da Prefeitura de São Paulo, e, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, nós fizemos uma busca ativa nos 15 hospitais que a Prefeitura tinha na cidade. Naquele tempo, eram hospitais municipais. E fomos quase, eu diria, escorraçadas da maioria dos hospitais, e finalmente encontramos o Hospital do Jabaquara, e aqui eu queria fazer uma homenagem contundente ao Jorge Andalafre, que faleceu há alguns anos atrás, que foi o médico que, na primeira visita minha no hospital, ele falou, eu topo, eu faço, vamos ver o que é preciso. E aí entrou o diretor do hospital, entrou a Tilde, que foi uma assistente social que teve um papel fundamental, e advogados, e o diretor, todo mundo do hospital. Então, foi esse o processo de escolha, quer dizer, e nós fizemos um processo que incluímos todo o movimento de mulheres, a OAB Mulher, a Faculdade de Saúde Pública com o Departamento de Direito Sanitário, a Procuradora-Geral do município, que era a favor de implantar o serviço, e nós tínhamos como secretário de Direitos de Negócios Jurídicos o Hélio Bicudo, que ele já faleceu, que era um cara da Igreja Católica e que foi contra a implantação do serviço legal e que interpretava a lei, né? O artigo 128 do Código Penal, ele interpretava a forma dele, a maneira dele, como acontece até hoje com muitos juristas no Brasil. Mesmo ele sendo contra, a prefeita falou publicamente, você é contra, mas quem manda aqui sou eu. Então, nós vamos implantar o serviço. Então, a partir disso, nós fizemos todo um trabalho no hospital, eu fiz toda uma capacitação, fiquei 6 meses no hospital, treinando desde o porteiro até a ambulância, os profissionais todos, de todas as áreas, e nós conseguimos implantar esse serviço. Claro que teve conflitos, tivemos que ir no juiz da comarca do Jabaquara, que é uma região sul de São Paulo, onde tem muita pobreza, e quando chegamos lá com a equipe do hospital, eu nunca me esqueci desse dia, o juiz, olhando para a nossa cara, disse, o que é que vocês querem que eu diga? Vocês querem que eu diga, façam, cumpram a lei? É isso? Eu estou atrasado, vou embora. Tchau. E deixou a gente na sala. Então, não tinha mais o que resistir, né? Quem eram as pessoas contra. Então, foi esse processo, foi
muito interessante, ele foi super longo, não vou contar o resto porque não tenho tempo, mas eu trabalhava também numa ONG, o Coletivo Feminista, e durante o encontro latino-americano que aconteceu em Bertioga, no domingo, no final do encontro, eu recebo um telefonema da presidenta do Conselho de Direitos das Mulheres de São Paulo, que era vizinha do coletivo, dizendo que o coletivo tinha sido invadido, incendiado e tal. Então, além disso, né, eu, uma noite, cheguei em casa da prefeitura, do trabalho, e tinha as 2 portas do meu apartamento tinham sido arrombadas, não levaram nada, tinha máquina de fotográfica, secretária eletrônica, não roubaram nada, claro que era uma invasão à minha pessoa, né? E com muitas ameaças, me chamando de puta, tudo isso, e também aconteceu com outras pessoas da minha área. Então, foi um processo extremamente positivo, e eu acho que o maior, do ponto de vista simbólico, o que o Jabaquara representou foi uma grande abertura para todos os hospitais brasileiros que desejam cumprir a lei e garantir os direitos das mulheres. Não foi um processo simples, mas foi um processo muito positivo, muito participativo, extremamente democrático, apesar dos contratempos que tivemos, né? E eu acho que, passando agora para um pouco mais atual, quando eu estava no Ministério coordenando a área técnica de saúde da mulher, do primeiro governo Lula, nós fizemos um bom levantamento, nós tínhamos, no final do governo Lula, nós tínhamos 65 serviços de aborto legal. E eu ajudei também nesse serviço, viajava pelo Brasil implantando serviços ajudando os municípios a implantar os serviços de violência e escutando o que é que as pessoas diziam sobre o serviço de aborto legal e as mulheres. E, a partir dessa escuta, e cumprindo a lei, porque o Código Penal de 1940 não exige nenhum documento para a mulher ter acesso ao serviço, nós fizemos uma nova norma técnica de atenção à violência em 2005, onde nós retirávamos a obrigatoriedade da mulher ter que ir à polícia fazer um boletim de ocorrência e ter que ir ao Instituto Médico Legal fazer o exame de corpo de delito. Era uma segunda e uma terceira violência contra as mulheres. E esse fato foi bancado pelo ministro da Saúde da época, o senador atual Humberto Costa, causou um escândalo nesse país, né? Então, assim, eu fui quase massacrada pela direita, pelas pessoas do Ministério que eram contra. O CFM, eu tive que ir 2 vezes numa reunião do CFM à noite, era uma coisa assim, parecia que eu estava entrando para a caverna do Drácula, onde só tinha eu e mais 31 homens, que eram os conselheiros do CFM, do Conselho Federal de Medicina, e uma mulher de Goiás que era contra o aborto em qualquer situação. Então, foi uma... Eu vou dizer, fecha o microfone, por favor. Tem o microfone aberto. E aí, foi tremenda a reação da direita no Brasil, né? Claro que os profissionais de saúde até hoje não acreditam na palavra da mulher, então foi uma norma que avançou muitíssimo, muito em todos os sentidos, claro que tinha instrumentos para documentos que as mulheres tinham que assinar, foi toda uma negociação com o jurídico, o Ministério da Justiça, que era o Jobim, o ministro da Saúde teve que ir no Ministério da Justiça negociar, e no final nós conseguimos retirar, e para mim isso foi um grande feito do governo Lula daquela época, porque o Lula estava de acordo com isso. Ele foi consultado e ele falou: o aborto é um problema de saúde pública, vamos facilitar a vida das mulheres. Então, eu acho que foi outra experiência muito positiva, e também, naquela época, nós fizemos a primeira norma técnica humanizada do abortamento. Essa foi a primeira norma no Brasil sobre o aborto inseguro em geral, não colocada dentro da atenção obstétrica. Eu fiz um grupo de trabalho com várias pessoas, sociedade civil, médicos, médicas e profissionais de várias categorias, e nós elaboramos essa norma. Então, eu acho que foi um momento muito importante, né?
E chegando agora no Fórum de Aborto Legal, eu voltei para a Bahia, aqui, em parceria com as minhas amigas, companheiras de luta, várias delas, né? Com os profissionais de saúde, com a Defensoria do Estado, queria, nesse momento, dizer que a doutora Lívia foi uma pessoa fundamental, Lívia Almeida foi uma pessoa fundamental na concretização do fórum, e quando nós iniciamos, nós tínhamos exatamente os mesmos objetivos que Cláudia falou aqui, eu não vou repetir, de expandir os serviços e qualificar os serviços. Quando nós começamos em junho de 2021, na época da pandemia, nós tínhamos na Bahia 4 serviços de aborto legal. E hoje nós temos 15 serviços em 2 anos. Não quero dizer que são perfeitos. Nós acabamos de fazer uma pesquisa da qual eu participei, foi o MUSA, a Grace, que é do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, financiada pelo IPAS, pela Beatriz Galli, em parceria com o Grupo Curumim, onde nós estudamos 4 serviços, 2 aqui na capital e 1 no interior, e nós levantamos todas as barreiras existentes nos serviços de aborto legal. Eu acho que esse documento a gente pode encaminhar para todas as pessoas aqui presentes, é um documento fundamental, porque é uma pesquisa com dados quantitativos e dados qualitativos, através da entrevista com 17 profissionais de saúde, e as barreiras de acesso são as mais diversas e as mesmas de sempre, porque nós tínhamos feito essa pesquisa aqui na Bahia em 2008. Sim. Repetimos agora, e é impressionante, porque as barreiras de acesso são todas as mesmas. Eu não estou querendo dizer, encontramos algumas coisas muito positivas, como equipes multiprofissionais, o entendimento de muitos profissionais que isso é um direito das mulheres, mas continua as barreiras de objeção de consciência, que é usada para não fazer nada, as mulheres que ficam nos hospitais numa sala indevida junto com a mulher que acabou de ter filho, o uso ainda de curetagem, gente, como um método prioritário para fazer um aborto. Então, quem tiver interesse, eu não vou me aprofundar na pesquisa agora, que eu não tenho tempo, mas ela foi muito importante, porque ela permite, é um instrumento. Tipo assim, olha aqui, ó, essas são as principais barreiras, e eu acredito que as barreiras são as mesmas, conhecendo esse cenário, porque eu já viajei o Brasil todo, tanto quando era coordenadora da Rede Feminista, como coordenadora da área técnica do Ministério, como ainda atualmente sou convidada e vou discutir a implantação dos serviços, as barreiras devem ser as mesmas, com poucas diferenças em todo o Brasil. Então, eu falei rapidamente, porque são processos, cada um deles muito longos, mas estou à disposição para quem desejar fazer algum esclarecimento. Muito obrigada por ter dado essa oportunidade de eu voltar ao tempo. Ah, que coisa boa, né? Mas muito obrigado. Olha, a gente ficaria o dia todo aqui falando sobre isso, né? Claro, eu acabei me passando aqui, né? A Mazé, ela é médica e psicanalista, ela integra, né, o grupo brasileiro do Doctors for Choice, ela é do Fórum do Aborto Legal da Bahia, ela integra o grupo de trabalho sobre feminicídio na Bahia, o GDFEM, né? E é, como eu, integrante do Conselho Consultivo da Rismalac, né? Além de toda essa trajetória profissional aí da Mazé. Mas agora eu quero, assim, para que a gente possa trazer mais um olhar, né, de serviço de aborto legal, de atendimento às vítimas de violência sexual, né, dentro dessa dimensão mais ampla que a gente tem, dessa visão de atendimento às mulheres que passam pela situação de violência para o cumprimento da legislação e das normas técnicas, eu quero passar para Maria Luísa Pereira de Oliveira. Ela é integrante, ela é da equipe do serviço, né, do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. A Maria Luísa, que é aí
doutora em psicologia, que tem aí uma trajetória de ativismo e de pesquisa das mais respeitadas, né? Uma referência para as mulheres aqui no Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, Maria Luísa, eu gostaria de te ouvir hoje como integrante de uma equipe que acolhe as mulheres, né, que necessitam de um atendimento após uma situação de violência ou daquelas previstas na não punibilidade do aborto no Brasil. Boa tarde, Télia. Boa tarde a todas as pessoas que nos brindam aí com essa participação. Brevemente agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e dizer da satisfação de encontrar muitas de vocês novamente, ainda que desse modo virtual, que me remete a muitas lembranças e muitas memórias de vivências e experiências em comum e de oportunidade de aprendizagem com as que me antecederam aí, como a Télia e a Mazé já apontaram bem. Eu começo, eu acho que pensando e refletindo sobre isso que a Télia coloca, né, de que fazer parte, né, de uma equipe multiprofissional que trabalha num programa de assistência a pessoas vítimas de violência sexual é uma enorme oportunidade, mas é também um enorme desafio, porque, como já foi dito aqui pela história, falada também pela Cláudia, através do fórum, participar, né, e estar nesses serviços é muito bom, porque, de uma certa forma, já chego com essa discussão e esse debate forjado aí no ativismo, o que é muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento já de uma sensibilidade, de um reconhecimento da defesa desse direito, e é também uma oportunidade de incidência nesse campo das institucionalidades. Com tudo isso, não menos desafiante, exatamente por esses aspectos já colocados anteriormente, de que os serviços permanecem precisando lidar com essas barreiras colocadas pela Mazé, que se atualizam ao longo do passar da história, ao longo das dinâmicas, ao longo do nosso padrão cultural, mas ainda refletindo uma forma muito característica de funcionamento da nossa sociedade, qual seja ainda a tentativa obstinada de controle dos nossos corpos, né, e da vida das mulheres. Então, eu faço parte dessa equipe há pouco tempo, considerando a minha história de vida, a minha história profissional e também do ativismo no movimento das mulheres negras feministas brasileiras, e com satisfação e responsabilidade que faço esse exercício. Se temos esse tanto de desafios, também temos as oportunidades, como a proximidade com o Fórum do Aborto Legal do Rio Grande do Sul, como a Cláudia também já vem apontando, e a oportunidade de reconhecer e participar das ações de sensibilização, tanto no interior da instituição da qual a gente faz parte, quanto também ter essa escuta acurada, né,
e sensível das falas que as pessoas usuárias desse serviço nos trazem nos espaços de escuta e atendimento. Eu penso que essa experiência anterior de ativismo, de militância por direitos, ela qualifica essa nossa escuta no sentido de que quando chegam as mulheres para o nosso atendimento, para a nossa assistência, nós temos essa condição e essa possibilidade da escuta empática, né, e da escuta reforçadora daquele direito que está sendo buscado por essas mulheres. Obrigada, Malu. Eu quero chamar a Cláudia, né, de volta. Oi. Oi, Eu tô Cláudia. aqui. Eu desliguei a câmera porque fica falhando e aí melhora um Tá pouquinho. bem. Assim. Eu gostaria agora de pedir para as companheiras que estão aí na técnica, para que elas pudessem colocar o vídeo que eu numerei número 2, que é o vídeo que fala do Fórum do Aborto Legal do Rio Grande do Sul. É possível, Juliana? Sí, un segundo, por favor. Eu vou aproveitar e botar os links do fórum, então, para as pessoas poderem Coloca no chat guardar. para nós. Vou botar. Coloca no chat para nós. Tá. Coloquei ali. Tá. O site do fórum, as nossas redes sociais. Listo. No Brasil, interromper a gravidez é uma possibilidade permitida em 3 casos: quando decorre de violência sexual, quando coloca em risco a vida da mulher ou quando o feto é anencéfalo, uma grave malformação do cérebro incompatível com a vida fora do útero. Essa informação é desconhecida por muitas mulheres que têm direito ao aborto legal. O acesso ao sistema de saúde também é prejudicado por preconceitos, julgamentos e barreiras para conseguir informações. Por isso, não desista. Em caso de violência sexual, há cuidados de saúde importantes de serem tomados em até 72 horas, em UPA, hospital ou serviço de saúde. Não é preciso apresentar boletim de ocorrência para receber atendimento. Se você está passando por alguma dessas situações, busque um serviço de saúde ou centro de atendimento à mulher o quanto antes. A decisão sobre realizar ou não um aborto legal deve ser sua. É seu direito ser atendida com privacidade e sem julgamentos, receber anticonceptivos de emergência e acompanhamento da saúde física e mental e realizar a interrupção da gestação decorrente da violência sexual. Acesse o guia para saber mais e conhecer os serviços de referência no Rio Grande do Sul. É muito lindo esse vídeo, é muito legal, ele é educativo, dá uma comunicação direta e ele pode ser usado em qualquer lugar, né? Sim, as escolas gostam, tem várias educadoras que nos pedem para passar nas escolas. Sim, porque ele tem uma linguagem muito objetiva, né? A partir de uma perspectiva de direito, não julgadora, né? Então, nós, assim, cumprimos de alguma forma, essa ideia inicial de informar as pessoas que estão aqui participando conosco que existem hoje espaços onde o direito ao aborto e a assistência, a atenção às mulheres, esses espaços discutem a qualidade desses serviços, a acessibilidade das mulheres, a remoção das barreiras, né? E que, através, inclusive, das redes sociais, desses espaços, a gente pode estar facilitando, né, reduzindo a violência, a revitimização das mulheres que já passaram por situações, né, ou estão passando por situações ou de violência, ou de uma gestação
que coloque em risco a sua vida, ou uma gestação que será inviável pela condição de inviabilidade do feto. Uhum. Eu queria só colocar uma coisa, Télia. Então, eu quero abrir para vocês fazerem assim, complementos bem curtinhos, para que a gente possa passar para a segunda parte do nosso debate, que vai falar, e daí? E agora? Daqui para frente? Né? O que é preciso fazer para a gente ampliar esse direito? Então, o que eu queria trazer é que a organização nossa em torno do Fórum do Aborto Legal não é porque nós sejamos lutadoras da bandeira só dos 3 permissivos legais. Na verdade, todas nós somos lutadoras para que seja descriminalizado e para que o aborto seja acessível, né, para todas as mulheres, pela rede pública de saúde, mas também a privada, né, porque quem tem dinheiro, quem pode pagar, já faz, já tem acesso. Então, quando eu disse que a gente fala de aborto previsto em lei, né, que na nossa legislação o aborto é ilegal, excetuando em 3 casos, para nós do movimento social, o aborto ele é ilegal só para as mulheres pobres, para as mulheres negras, para as jovens periféricas que não têm acesso ao dinheiro, né, a condições financeiras e à informação, porque as que podem pagar, elas fazem, continuam fazendo, seja no país ou fora do país. E, por fim, a organização no fórum, ela é uma estratégia. Ela veio a partir de uma estratégia. Primeiro, de uma estratégia de auto-organização dessa rede. E segundo, mas não está nessa hierarquia de primeiro e segundo, mas junto à ampliação da informação. Porque no momento que nós nos deparamos agora com o debate da DPF, nós vemos que tem muitos estados que têm um sistema muito precarizado de atendimento. E que mesmo o aborto vindo a ser descriminalizado ou quiçá um dia legalizado, as mulheres vão continuar, essas mesmas mulheres que eu já falei, as mulheres da periferia, as mulheres negras, as mulheres jovens, periféricas, vão continuar não tendo acesso, mesmo o aborto sendo descriminalizado. E vai continuar as mesmas barreiras sociais, né? Então, quando a ministra trouxe lá, não é eu que vou falar sobre isso, mas justiça reprodutiva social, acho que foi assim que ela colocou, né? Eu acho que é disso também, né, que a gente está falando aqui. Então, encerro. Muito obrigada. Eu queria só dizer que eu acho que o fórum, né, pelo menos aqui na Bahia, que ele é um fórum que funciona há 2 anos e pouco, e que, além de se reunir para debater, ele também trabalha com as dificuldades que as pessoas encontram nos hospitais. Quer dizer, a maioria das dificuldades, infelizmente, ainda são os profissionais de saúde que criam, porque qualquer hospital que tiver um leito de obstetrícia ou de ginecologia, que tiver um obstetra, que tiver um anestesista, ele pode fazer um aborto. Então, tem todo um condicionamento que é assim, não faz porque não está credenciado. A maioria dos hospitais no Brasil que fazem aborto não estão credenciados no CNES, que é o Sistema de Informação de toda a instituição de saúde. E aí, isso, inclusive, prejudica as pesquisas, porque quando você vai fazer um levantamento do número de serviços de aborto legal no Brasil, você não consegue ter um dado correto, porque os abortos médicos e legais, no código dos pagamentos dos procedimentos, eles estão juntos foi de novo, nós separamos na nossa época, que a gente era da coordenação do Ministério, depois ele juntou de novo, eles voltaram para ser contados junto com os outros tipos de aborto. Então, são muitas as dificuldades. Eu acho que a objeção de consciência, para mim, ela é uma das mais usadas como barreira de acesso das mulheres. Qualquer coisa é objeção de consciência. Quando a gente sabe que o profissional de saúde ele pode ter o médico, que é quem faz aborto no Brasil, né?
No Brasil é assim, só quem pode fazer o procedimento são os médicos, nem as enfermeiras obstétricas podem. Então, eles usam qualquer coisa para dizer que não faz aborto. Só que tem casos que ele não pode negar, e aí isso aí nunca é levado em consideração, e a instituição, enquanto instituição, ela tem que dar conta. A objeção de consciência do profissional não é suficiente para impedir a mulher de ter acesso ao serviço. Mas, na minha opinião, acompanhando isso há muitos anos, a objeção de consciência é um ponto fundamental e que a gente tem que trabalhar. Nós trabalhamos muito aqui no nosso fórum essa questão. Eu acho que todo serviço tem que permanentemente ficar, porque quando a gente vai analisar os casos em detalhe, você vê, esse caso aqui é uma objeção de consciência. Então, é um grande problema até hoje. É isso. Ou seja, temos questões de âmbito cultural importantíssimas a serem superadas e também o cumprimento de um pressuposto de que a responsabilidade pela realização desse abortamento legal é da instituição e, se há objeção de consciência, devem existir os profissionais que cumpram o dever de Estado de garantir o direito à vida das mulheres. Só para complementar uma palavra, Télia, quando nós chegamos no penúltimo hospital em São Paulo, naquela época, 89, nós tomamos uma decisão, o secretário de saúde tomou uma decisão. Se não encontrar ninguém, nós vamos contratar alguém para fazer. Então, essa é a decisão da gestão. Isso é uma decisão política. Nós não podemos deixar simplesmente que o hospital diga, não, não vou fazer, não, eu não quero fazer. Não é essa a questão. A questão né? Então, eu queria salientar isso, porque tem mecanismos da gestão que podem resolver todas as questões que são impedimento para as mulheres. Malu? Eu gostaria de reforçar que quando se possibilita que quando se realizam os estudos, inclusive epidemiológicos, em relação aos serviços e às mulheres que conseguem acesso a esses serviços, as informações em todas as regiões do Brasil são muito semelhantes e as informações dão conta de que o acesso a esses serviços ainda é bastante limitado. Os serviços realizam numericamente, quantitativamente, muito poucas intervenções, e quem tem acesso a essas intervenções são as mulheres que não estão colocadas em condições vulneráveis na nossa sociedade, qual seja, então, são mais estudantes universitárias, são as mulheres que têm acesso à escolaridade e que, se a gente for pensar nos diversos pertencimentos aí de classe social, étnico-raciais, a gente vai localizar aquele grupo que já tem acesso a outros bens e direitos, que são as mulheres brancas, que são as mulheres de classe média, que têm acesso, inclusive, a essa informação e a esse conhecimento. As mulheres vulnerabilizadas pelo nosso tanto de desigualdades sociais, raciais e das nossas iniquidades em saúde, que são aquelas desigualdades que se revestem de um caráter de crueldade e perverso, porque podem ser evitadas, e podem ser evitadas, inclusive, por questões e condições que já foram colocadas aqui, que é decisão política, tomada de decisão de gestão, por exemplo, são as mulheres que nem sequer chegam nas instituições que prestam esses serviços. Então, esse é um ponto que tanto ativistas quanto instituições precisam também se debruçar, como mais uma das nuances que o acesso à saúde toma forma no nosso país, né? Acho que outro ponto, brevemente, para a gente ir concluindo, é de que, ainda que essas mulheres desse grupo referido anteriormente, né, que têm acesso já a bens e direitos, consigam chegar nesses serviços,
elas passam por um sofrimento da ordem mais individual pelo impedimento e pelo silenciamento que esse estigma da realização do aborto ainda joga sobre as mulheres. Então, via de regra, elas vêm sozinhas, elas não querem revelar nem para os familiares que estão tomando essa decisão pela interrupção da gestação, exatamente por esse padrão cultural cruel que impede, inclusive, uma vivência do luto e dos sentimentos que são característicos dessa vivência. Isso é algo de muita crueldade também, em função de impedir e de, muitas vezes, desencadear processos psíquicos que não estariam se desencadeando se não fosse o estigma da proibição e toda a ideia preconceituosa que recai sobre quem decide interromper uma gestação, ainda que dentro dos permissivos legais. Muito obrigada, Malu. Acho que vocês conseguiram compor um quadro muito importante, né, para a gente entender o exercício desse direito hoje no Brasil, os desafios, né, e o que temos que fazer, né, como seguimos nessa luta, né, é uma luta histórica que marca toda a trajetória do movimento de mulheres, a partir da década de 70 no Brasil, passando pela década de 80, na Constituinte, na década de 90, quando a gente consegue aí a implementação dos primeiros serviços, né? E nos anos 2000, quando esse tema se torna um objeto das políticas públicas e da legislação em nível nacional, né? Com avanços e retrocessos, né? Ou luzes e sombras, né? Que é o título de um artigo, de uma pesquisa que eu realizei há uns anos atrás sobre o tema da luta pelo aborto no Brasil, né? A luta pelo aborto no Brasil é das luzes e sombras, né? Porque nós não temos conseguido uma permanência no processo de conquistas, né? E muitas vezes sofremos retrocessos, como aconteceu durante o governo fascista, né, de Bolsonaro, e que trouxe enormes prejuízos para a vida das mulheres. Então, eu vou pedir agora, né, para que a Juliana possa passar para nós, agradecer a vocês, né, essa é a primeira parte do nosso programa. Nós agora vamos passar um vídeo da Marta e, em seguida, nós vamos entrar na segunda parte desse nosso podcast, em que a gente vai tratar as nossas lutas e desafios pela garantia da autonomia reprodutiva das mulheres brasileiras. Tá? Então, pedir para que passe o vídeo número 3, tá? E, em seguida, chamar a Natália, a Paula, e eu vou apresentá-las adequadamente, a Cláudia continua com a gente, e a Mazé também, para dar uma palhinha sobre o tema de Doctors for Choice, que nós queremos saber como é que funciona isso aí. Tá? Então, o vídeo, por favor. Bem, enquanto a Juliane, a equipe aí da comunicação, vai preparando... Aí, ó.
Muito obrigada. Então, nós estamos passando, né, entre as nossas conversas aqui, os vídeos da Marta Moura, né? E estamos iniciando agora a segunda parte, né, do nosso debate de hoje, né? Nós sabemos que o Brasil tem uma longa trajetória de luta pela descriminalização e pela legalização do aborto, várias gerações de mulheres já nessa luta, com estratégias diversificadas. Ela tem a luta pelo aborto no Brasil tem sido assim um tema permanente da vida política brasileira, desde a década de 70, de um lado, né? As mulheres na luta, né? E, de outro lado, as reações, em geral, muito violentas contra os argumentos, as estratégias, e uma perversidade no olhar sobre a dor das mulheres, né? Na semana passada, nós tivemos, então, um posicionamento que foi bastante importante da presidenta do Supremo Tribunal Federal. Ela votou pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez no Brasil, nas primeiras 12 semanas de gestação. Ela, que é a relatora, né, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que começou a ser julgada no dia 22 de setembro, numa sessão virtual. O julgamento foi interrompido para passar a ser presencial em data a ser ainda marcada. Essa discussão ela retornou, né, às barras dos tribunais, como a gente diz, né, a partir de uma provocação feita pelo partido PSOL, né, nesse momento, e, obviamente, que a esse posicionamento da ministra Rosa Weber veio uma nova ofensiva dos setores ultraconservadores que se organizam na sociedade, se organizam no Congresso, se organizam em vários lugares para passar a atacar esse direito e a ameaçar com aquele malfadado Estatuto do Nascituro, né, que é uma ameaça permanente à vida das mulheres brasileiras, tá? Então, para a gente começar essa segunda parte dessa discussão, eu queria agora, então, fazer um pouco, né, uma alternância na ordem das nossas vozes e vou chamar para iniciar essa nossa conversa aqui, nesse segundo turno, com a Natália, depois a Paula, né? E assim nós vamos fazendo um diálogo aqui entre nós. A Natália, que é médica, é do coletivo feminista Sexualidade e Saúde de São Paulo, que atua tanto em ambulatório quanto no ativismo feminista pela ampliação do direito ao aborto no Brasil. Então, eu vou abrir essa fala para a Natália, lembrando que agora já são 1h13h28, nós temos que acabar essa nossa discussão dentro de
22 minutos, mais ou menos. 22, eu estou certa? Não, 32 minutos, né, nós temos para fazer esse nosso papo. Então, que a gente conseguisse compartilhar esse tempo de uma forma a passar as nossas mensagens, tá bom? Então, vou passar para a Natália. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde estar participando desse evento com vocês, principalmente ao lado da Maria José. Bom, escutei muito as falas de todas vocês, assim, e me toca bastante, porque acho que os nossos trabalhos, eles estão acontecendo em diversos lugares, mas eles se conversam, né? E tem muita potência, porque a gente atua em diversas frentes, mas também de uma maneira unificada, né? Então, o coletivo, enquanto uma organização da sociedade civil, ele tem feito muitas coisas em relação a essa pauta, né? Primeiro, eu acho que dizer que esse trabalho ele não envolve só o atendimento ambulatorial, como a Télia falou, mas também um ativismo em justiça sexual e reprodutiva, que inclui a pauta do aborto. E aí, nesse sentido, a gente entende que o papel das lutas feministas e dos movimentos feministas na saúde é muito diverso e que a gente tem que atuar mesmo em diversas frentes, né? Como a Paula Prates colocou mais cedo, a gente precisa estar atento, né, para a garantia desses direitos já conquistados, ou seja, a gente pressionar o Estado para que ele nos dê condições para que as meninas e mulheres acessem os serviços de aborto legal e também que a resposta para isso está inicialmente na atenção básica, como ela bem colocou. Também está na formação de médicos e de residentes de ginecologia, na sensibilização dos profissionais das unidades de saúde, desde o porteiro até o médico que vai atender os casos. E como a Mazé colocou, essa questão da objeção de consciência, que continua sendo um entrave, e muitas vezes por questões religiosas, questões morais, mas sem a responsabilização dos serviços na garantia desses direitos, né? Então, eu acho que é muito importante essa nossa atuação em advocacy, né? Também solicitando a participação para atuação e incidência no STF, tanto como amicus curiae, quanto com a participação em audiências públicas, né? Fornecendo subsídios para que o órgão julgador tome a sua decisão e faça o seu voto. Então, nós fizemos isso na audiência pública em 2018, junto com o coletivo Margarida Alves, com a Rede Feminista de Juristas, com Crioula, Grupo Curumim, o CFM, e agora em 2022 a gente foi aceita como amicus na DPF 989, que debate a garantia do direito ao aborto legal, junto com o CDD, com o CLADEM, com a IPAS. E recentemente também aceitas no amicus curiae da DPF 442 para sustentar no plenário do STF a favor da descriminalização. Além disso, como eu já mencionei, mas eu acho que vale aprofundar, entendendo que o aborto é uma questão de saúde pública, né? O coletivo também se mantém enquanto um espaço de cuidado em saúde das mulheres e das pessoas com útero, pessoas capazes de gestar, pensando numa perspectiva de gênero, independente delas estarem diante de um permissivo legal ou não, né? Então, a gente tem um ambulatório que, além de consulta de saúde das mulheres, com foco na autonomia e no cuidado, oferece há muitos anos o cuidado a pessoas vivenciando experiência de gestação indesejada. É porque a gente entende que o aborto é um problema de saúde pública que aproxima as pessoas de procedimentos inseguros, né? Como bem a Télia nos lembrou, né, na PNA, 1 em cada 7 mulheres até os 40 anos já abortou pelo menos uma vez na vida. A cada 2 dias, a gente tem uma mulher morrendo, uma pessoa morrendo no Brasil por aborto. 1 em cada 28 internações por falha na tentativa de aborto, essa pessoa internada morre. E ainda segundo a PNA, o que foi muito bem lembrado pela Maria Luísa um pouco antes, as taxas de aborto inseguro são maiores entre mulheres com menor escolaridade, mulheres negras, indígenas, residentes nas regiões mais pobres, e que as mulheres pardas elas têm o dobro de risco de morte por falha na tentativa de aborto. Então, acho que como bem colocou a Rosa Weber e a Paula lembrou agora, né, no voto dela, da DPF, o que a gente precisa é de justiça social e reprodutiva, né, que vai levar em consideração a multiplicidade das mulheres, dessas pessoas que gestam,
e os atravessamentos, todos os atravessamentos interseccionais que vão causar maior ou menor vulnerabilidade dessas pessoas, né? E o que nós, então, como médicos, como enfermeiros, como técnicos de enfermagem, como psicólogos, assistentes sociais, o que a gente pode fazer enquanto, né, o aborto não é descriminalizado? Então, o pilar de atendimento que a gente desenvolve no Coletivo Feminista há muitos anos já é a atuação em redução de danos. E essa atuação é para evitar maus desfechos relacionados à prática do aborto inseguro. Então, a gente faz uma consulta com escuta qualificada, uma escuta sem julgamento, oferta informações baseadas em evidências sobre aborto seguro, informações essas que estão disponíveis na internet, nos melhores protocolos de cuidado, como o protocolo da OMS, como o protocolo da Helena Paro, de Minas, e que buscam afastar as pessoas de procedimentos menos seguros na tentativa de proteção da vida. A gente faz, em média, 120 atendimentos à gestação indesejada, tendo ou não permissivo legal no coletivo, por ano. Isso dá mais ou menos 10 atendimentos por mês. E a gente precisa lembrar constantemente, né, que lembrar os profissionais de saúde que falar sobre o assunto não é crime, que os profissionais de saúde têm o dever de orientar as pessoas sobre os melhores tratamentos disponíveis, para que as pessoas possam tomar as melhores decisões para a vida delas, né? E aí agora, com esse conhecimento que a gente tem muito bem fundamentado, né, a gente iniciou uma fase muito bonita de capacitação de profissionais da atenção primária à saúde, que inclui agentes comunitários, que inclui setor administrativo e os profissionais de saúde, para eles atuarem nessa perspectiva dentro do SUS, né? Como a Paula colocou, é importante que o porteiro da unidade saiba que a gente acolhe pessoas vivenciando experiência de gestação indesejada, que o serviço está ao lado dessas pessoas, né? E aí a partir disso, a gente não só melhora o reconhecimento dos permissivos legais, principalmente com foco nesses casos de violência, né? A gente sabe muitas vezes que o estupro marital não é reconhecido, como a gente já falou aqui. A gente sabe também que o direito ao acesso ao aborto legal para toda gestação em pessoas menores de 14 anos, né? Meninas menores de 14 anos, são casos de estupro presumido, então todas essas pessoas teriam direito a acessar o aborto legal, o que não é reconhecido na maioria dos serviços, e também fazer o referenciamento dos casos para os serviços de referência e também criar bases para que esses profissionais se coloquem ao lado das pessoas e não como entraves, não como obstáculos para um cuidado humanizado, para um cuidado respeitoso, livre de julgamento. Então, a nossa inspiração é o modelo uruguaio, conversei com a Télia sobre isso, e é claro, né, e a estratégia tem sido de articular com o serviço de atenção primária, porque a gente entende esse nível de atenção como uma peça-chave no cuidado da população, uma vez que é o serviço que vai reconhecer, é o serviço de referência, é o serviço de confiança, que vai prestar o cuidado longitudinal para a maioria das pessoas, incluindo os anos reprodutivos, como a Paula colocou. Então, a nossa organização está atuando nessas diversas frentes, que vai desde a advocacy até prestar atendimento, mesmo fora dos permissos legais. A gente pode falar sobre isso, é um assunto que a gente pode falar. Falar sobre isso não é crime. Natália, é Cláudia, não é a Paula. É a Cláudia, a Paula é a Cláudia. E eu aproveitei e coloquei ali no chat, Natália, um agradecimento ao Coletivo Sexualidade e Saúde, que está conosco nesse projeto Fortalecendo Redes, né? Propiciando que a gente possa viajar, possa ir nos locais, no interior. Foi a partir do financiamento do coletivo que nós submetemos o projeto e foi aprovado. Obrigada. Está sendo muito importante essa atuação, essa ação. É muito legal a gente ouvir a experiência aí do coletivo feminista, sabendo que começou lá atrás, né, e passou por experiências que nós conhecemos tão bem, né, Mazé? Que foi a experiência do Uruguai, a experiência do México, né, que a gente acabou acompanhando em loco, vendo como que as mulheres são atendidas de forma humanizada nesses locais, né, de como na porta desses locais estão lá aquelas pessoas que são contra as mulheres, xingando profissionais, xingando as mulheres, desrespeitando esses direitos, ou seja, é uma luta permanente. Então, eu vou passar rapidinho, a Mazé vai ter que sair em seguida, gente. Ela está com uma paciente esperando por ela.
né? E ela atende o atendimento de saúde mental, não dá para esperar. Então, Mazé, tem tua palavra aí garantida, em seguida nós passamos para a Paula, tá bom, Paula? Obrigada, Télia. Eu tenho que sair mesmo, eu já tinha avisado para a Télia, né? E foi muito bom ter participado junto com todas vocês, ouvir as experiências de cada uma, rever pessoas que eu não via há tempos, como a Maria Luísa, a Sandra e outras pessoas, a Cláudia, e foi maravilhosa essa, não sei, eu não gosto desse nome live, essa sessão, esse encontro, e Télia sempre com a sua eficiência, a sua forma agradável, simpática, despojada, né, que anima as pessoas, e queria dar um tchau para todo mundo, e a gente se encontra aí nas lutas de sempre. Um grande abraço e bom final de sessão. Beijo para todas. Tchau. Obrigada, Mazé, querida. Luta continua. Luta continua. Vou passar, então, agora para a Paula Grassi, que está aqui para falar pelas católicas, pelo direito de decidir. Paula, gostaria que você pudesse passar para a gente também um pouquinho do panorama do que está sendo feito nesse período pelas diversas iniciativas hoje, né, que estão tratando do tema da ampliação do direito ao aborto no Brasil. Tá? Então, agradeço muito a tua presença e te passo a palavra. Tá bem, muito obrigada. Obrigada também pelo convite de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande também compor esse espaço nessa data hoje de luta tão importante para nós. Primeiro, dizer que as católicas é um grupo que já tem quase 30 anos de atuação, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, também é uma alegria estar num espaço latino-americano, porque a gente vem acompanhando as lutas na maior parte dos países da América Latina, onde a gente tem as nossas ativistas, e participando desses processos pela descriminalização e também pela legalização. Bom, aqui no Brasil, dizer que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Porque foi o primeiro voto, então a gente vai ter ainda votos de ministros e ministras, se vai ou não permanecer o aborto no Código Penal. E a gente acredita que é um momento muito importante para o debate público. A gente não tem uma data, né, de quando vai chegar esses novos votos, mas, ao mesmo tempo, se abre esse espaço também para a gente fortalecer esse debate público. A gente já faz isso nas nossas organizações, mas como que a gente faz esse debate também com as pessoas? E, nesse sentido, acho que é muito importante colocar que, no campo dos movimentos feministas, das organizações que defendem o direito das mulheres, a gente costuma trazer a realidade das mulheres, em oposição, por exemplo, a grupos conservadores e que vão contra os direitos das mulheres. A gente tem muita opinião, falas abstratas, então é muito importante a gente cada vez mais fortalecer esse debate, trazendo a realidade das mulheres. Quem são as mulheres que abortam no Brasil? Quem são as mulheres que morrem? Quem são as mulheres que têm danos de saúde por não ter um acesso seguro e de forma digna? Então, reforçar isso, que esse é um momento muito importante para o debate. E dessa maneira também, né, nessa continuidade do próprio debate, que a gente também faz já há um bom tempo, as católicas, especialmente esse ano, elas têm trabalhado numa campanha que seja feita à tua vontade, que é justamente trabalhar até alguns aspectos e termos religiosos, né, já que a gente tem no Brasil dados que a maior parte das mulheres que fazem interrupção de gravidez, né, elas são cristãs, não só católicas, mas são mulheres de outras igrejas cristãs. E aí, como que a gente dialoga com essas mulheres, já que, apesar delas contrariar os dogmas e fazer, né, a interrupção, mesmo assim elas têm uma relação de sofrimento, de culpa com o corpo, de negação do seu próprio corpo. Então, como que a gente faz esse debate? E aí, nesse sentido, a gente tem essa campanha que seja feita à sua vontade, justamente para reconhecer a autoridade moral e a capacidade ética que as mulheres têm de decidir sobre as suas vidas. Essa é uma campanha para esse ano, mas a gente trabalha já há um bom tempo sempre na ideia de construir uma prática ético-teológica feminista,
em contraponto também ao conservadorismo aqui no Brasil, que acaba sendo religioso. Então, organizações como as católicas, a gente tem outras frentes, outras organizações também cristãs e de outras religiões que debatem essa questão. É muito importante porque a gente tem um campo religioso conservador e que também trabalha a partir da religião, e como que a gente também cria uma ética teológica feminista e faz esse debate com essas mulheres que estão em sofrimento, e às vezes esse sofrimento vem de questões religiosas. E só para finalizar e complementar também as falas, a gente tem trabalhado, principalmente pós-pandemia, próximo do período da pandemia, o tema também da justiça reprodutiva. A própria Rosa Weber colocou essa questão da justiça social, já foi colocada aqui em algumas falas, mas o termo de justiça reprodutiva, ele é um importante termo até para o debate, Sim. ele é uma ponte para a gente pensar o campo, né, dos direitos reprodutivos, da saúde, o acesso à saúde reprodutiva, mas também o acesso à justiça social. Então, como que a gente também garante as mães que desejam ser, aliás, as mulheres que desejam serem mães, elas têm acesso a uma justiça que garanta uma vida digna. E isso é muito importante porque é um contraponto ao próprio conservadorismo que nos nega o direito ao nosso corpo, porque o conservadorismo ele se opõe às mudanças sociais, às transformações sociais. Então, a gente também contrapõe com isso, que a gente também quer a justiça social para as mulheres que desejam serem mães. Então, é isso, muito obrigado. Queria trazer esses importantes pontos para o debate e a gente segue na luta. Muito obrigada, Paula. Vocês estão sendo assim, ó, maravilhosa, indo direto ao ponto, mas temos tempo ainda, né? Não precisamos correr. A Cláudia, eu quero abrir para ti também, se você quiser fazer um complemento. Eu queria trazer aqui que foi muito importante. Nós participamos agora recentemente do Congresso de Gênero, Gênero e Religião, aqui em São Leopoldo, onde nós fizemos uma oficina em parceria com as católicas. E aí, algumas coisas assim que para nós, assim, como eu falei no início, nós no Fórum somos convidadas para diversos espaços, né? E aí a gente sempre, nos espaços onde fala de religião, a gente sempre entra um pouco, digamos, com cuidado, né? A gente procura falar de forma clara, né? Forma nítida, mas com cuidado, respeitando as religiões, enfim, a fé de todas as pessoas, né? E aí a gente também foi preparada para que a gente pudesse ter pessoas dialogando contra o que a gente está levando ali. E a nossa, tivemos a grata surpresa, tivemos a participação de quase 50 pessoas, né, Paulinha, na atividade, e todas as pessoas, gente, foi unanimidade, todas as pessoas falando o que levam a partir do seu trabalho, seja na universidade, porque foi dentro da Universidade Este, né, de teologia, Faculdades Este, né, de teologia, e que levam para o seu trabalho, levam para as aulas na academia, enfim, ou padres, pastores, enfim, que estavam ali, a importância do direito das mulheres ao seu corpo, a autonomia de decisão sobre a sua vida, não só se referindo aos casos previstos em lei, né? Então, assim, isso para nós assim deu um calorzinho no coração. Inclusive nós saímos assim no final, a gente diz assim, sim, nós também temos que rever os nossos preconceitos, porque às vezes a gente se coloca meio digamos, com o pé um pouco atrás de enfrentar alguns espaços, né? E nós no Fórum temos feito esse exercício de procurar enfrentar todos os espaços que nos convidam, e a gente tem sempre visto que isso é muito bom, assim, a gente tem conseguido fazer muito bem esse diálogo, né? E conseguido aprender, principalmente aprender muito, né? E a cartilha das gurias está arrasando, assim, nossa, isso foi um sucesso, a cartilha foi o ponto alto da oficina. Essa cartilha é maravilhosa. E dá para baixar em PDF, quem Que quiser. cartilha é essa? eu quero. Vou Ela fazer é um print incrível. aqui, ó. Vou fazer um print aqui. Essa é uma cartilha, dá para Olha o aí, link depois. A Mas é uma Claudinha cartilha tá perto de mim aqui, vai ter que me entregar.
Essa é a Meninas, minha, né, que eu ganhei, mas eu acho que a pois gente consegue, né, é. Paulinha? A gente Sim, consegue. eu ia comentar que essa cartilha ela está disponível no próprio site das católicas para fazer o download. Ah, tá ótimo. Se tem alguma outra ativista, dá para conseguir também impressa, mas ela é muito importante porque ela traz também não só pontos em si da saúde reprodutiva e da justiça reprodutiva, mas faz o diálogo religioso também, que é muito importante. Então, é um Sim. convite também para a gente fazer nas nossas comunidades e as ativistas que estão mais envolvidas também nesse debate do campo religioso. Não, E os as materiais ilustrações estão das católicas belíssimas. os materiais das católicas são maravilhosos. Eu tenho aqui na minha estante, estou no meu escritório, né, na minha biblioteca, eu tenho aqui na minha estante uma parte só com cartilhas sobre aborto, e eu tenho os materiais das católicas do México, de toda a América Latina, de São Paulo, quer dizer, a gente está sempre buscando, né, esses materiais que nos ajudam muito, da Marcha Mundial de Mulheres, do Coletivo Femissexualidade e Saúde, da minha própria organização, que eu sou fundadora do Coletivo Feminino Plural, né? Então, acho que a gente tem hoje no Brasil, a gente pode dizer, um acervo, né, de conhecimento, de produção, para fazer avançar, né, aquilo que a gente chama de justiça reprodutiva, né, de autonomia sexual, do direito à vida das mulheres, o direito a uma vida digna, sem violência, sem violações de direitos, com cidadania, né? E penso assim que o que nós só podemos avançar daqui para frente, nós não podemos mais permitir nenhum retrocesso nas nossas lutas e conquistas do nosso país. Mas eu penso também que isso só vai resultar, né, de um país cada vez mais democrático, que tenha efetiva participação dos movimentos de mulheres no processo de tomada de decisão, mais mulheres nos espaços de poder e decisão, para que a gente possa também, no judiciário, né, mulheres negras no judiciário, enfim, as lutas estão todas articuladas, né? Então, eu queria agora pedir para que as nossas amigas preparem para a gente passar os últimos vídeos da Marta Moura. Eu vou fazer alguns agradecimentos aqui e vai dar tempo da gente ainda fazer uma palhinha de encerramento aqui. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a equipe técnica da Rismalac, que nos apoiou aí, gente, em todos os momentos, essa uma semana de preparação. Esse vídeo, essa live nossa, né, ela vai ser transformada num podcast, além de ter sido transmitida, né, por vários canais hoje, ela será um podcast. Quero agradecer aos fóruns de aborto legal, né, do Rio Grande do Sul, da Bahia, aos serviços de São Paulo, ao Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, ao serviço de atendimento do aborto legal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, às Católicas pelo Direito de Decidir, ao grupo Doctors for Choice e o grupo de estudos sobre o feminicídio da Bahia, ao Levante Feminista contra o Feminicídio, que eu e Marta Moura integramos e articulamos todas essas lutas, ao Coletivo Feminino Plural, inclusive a Marisa, né, que está aqui aparecendo todo o tempo, do Coletivo Feminino Plural, que também é do Fórum de Aborto Legal, e há muitas outras companheiras, né, que nos apoiaram nesses últimos dias e que integram essa luta fundamental e que, companheiras, a gente que está mais tempo nela sabe que precisa ter coragem, né? Que enfrentar lutas que nos colocam muitas vezes em jogo as nossas relações de amizade, as nossas relações de trabalho, as nossas relações de luta, mas elas também nos gratificam, porque nós sabemos que nós estamos fazendo isso pela vida das mulheres, né? É isso que esses nossos lenços verdes, né, nos apontam, né? É a gente se somar numa grande maré
né, que é a maré da igualdade, né? Então, eu vou passar a palavra agora, rapidamente, para Natália e para Paula fazerem as suas palavrinhas finais, a Cláudia também, se quiser, e em seguida nós vamos passar o vídeo e vamos finalizar o nosso podcast. Pode ser? Então tá. Natália. Não, eu gostaria de agradecer só a oportunidade de a gente estar aqui, todo mundo junto, debatendo esse tema tão importante, nesse dia tão importante. Em São Paulo, não sei quem está em São Paulo, daqui, amanhã a gente tem ato às 17h, no Vão Livre do MASP, todo mundo deve ter atos programados para suas cidades. Sim. Vamos com os nossos lencinhos. Quem quiser lencinho do Coletivo Feminista, me chama aqui no WhatsApp ou aqui no chat e a gente dá um jeito de mandar, de espalhar por aí. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tô com o lencinho histórico da Rismalac aqui, ó. Tá? Eu tô com o de CDD hoje. Esse aqui foi lançado em Buenos Aires há 3 anos atrás, no encontro intergeracional das mulheres em luta pelo aborto. Então, e eu estava lá. Cláudia. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a gente cava espaços onde a gente pode estar falando sobre o aborto, sobre os direitos ao aborto legal e sobre o direito à autonomia sobre o próprio corpo. Também eu coloquei ali no chat que a gente não precisa, as mulheres, né, não precisam o tempo inteiro de médicos e médicas para poder realizar o aborto. A experiência da doutora Helena Paro está aí para nos mostrar. As argentinas e as uruguaias já fazem isso, o movimento social faz isso há muito tempo, a Socorristas em Rede já fazem, entregam a medicação para as mulheres, né, e as mulheres podem fazer o aborto nas suas próprias casas, porque as mulheres podem levar um Lexotan para casa e não podem levar um misoprostol. Qual é o sentido disso, né? Acharem que nós não temos condições e quando nos dão tantos barbitúricos para poder tomar em casa e morrer, e quando que a medicação né, seria para salvar vidas. Mas, enfim, então isso, né, dizer que a gente vive numa sociedade hipócrita, mas a nossa luta ela é importante, principalmente de estarmos juntas, né? Estarmos juntas para a gente colocar isso para fora dos armários, né? Um beijo a todas. Exatamente. Um grande dia para nós. Nós podemos nos ajudar numa grande rede de mulheres que tem muito a informar, muito a brindar, muito a compartilhar, né? E estamos aí, né, para o que for necessário pela vida das nossas mulheres. Exatamente. Falar de aborto não é crime. Falar de aborto não é crime. Crime é o que eles fazem pelas mulheres. Crime é o que eles fazem contra as mulheres. Exatamente. Crime é o que fazem com as nossas mulheres. Paula. Só queria também agradecer pelo convite, mais uma vez, também quem que ficou aqui durante esse espaço também, escutando, podendo aprender um pouco mais, e também colocar as católicas à disposição também para qualquer coisa, se alguém quiser que também está assistindo, quer mais materiais, quer se informar um pouco mais, a gente está disponível, e fortalecer esse debate junto com outros movimentos é sempre muito bom para o movimento feminista também estar se fortalecendo. Isso, e lembrando que essa nossa conversa aqui do Zoom está em muitas redes, né? Esteve todo o tempo nas redes da Rismalac, em toda a América Latina, a rede do Coletivo Feminino Plural, do Facebook da campanha 28 de setembro, e depois o link vai estar no Insta do Fórum de Aborto Legal. A gente não conseguiu compatibilizar Facebook com o Insta, mas o link vai estar lá, e nós vamos continuar veiculando isso. Então, mas já tá publicado lá no fórum, ó. Já está publicado na nossa oficina. Maravilha! Então, essa nossa palavra vai se espalhar no mundo, e eu queria pedir, então, agradecendo uma vez mais a Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas do Caribe, a campanha 28 de setembro, essa campanha histórica, né, que a gente leva aí, né, há tanto tempo, pedir para que nós passemos agora, para finalizar, os vídeos que restam para a gente
ver os vídeos da Marta Moura e agradecer a Marta, essa artista maravilhosa que nos ofereceu o seu trabalho artivista para nos iluminar no campo simbólico da luta. Muito obrigada, companheiros. Pelo capital e pelo patriarcado. Que sejamos livres, donas de nossos destinos, desejos e escolhas. No mês de março e em todos os dias de nossas vidas. Então é isso. Eu agradeço a todas as que participaram, a todas as que assistiram e as que ainda vão assistir pelas nossas redes e que nós possamos fazer outros encontros. Eu estou à disposição para ajudar a organizar e a gente seguir nessa luta. Muito obrigada a todas vocês e podemos encerrar. Juliana, você foi maravilhosa! Muchas gracias. Una foto, abramos la Muchas cámara para tomar una gracias. foto. Una foto, una foto. Sandra, gracias. Las A compañeras de ustedes, Risma, gracias. Thaís, Cláudia, todas as companheiras. Obrigada a todas vocês.